O território que hoje forma o concelho de Penafiel estende-se por uma área de cerca de 212 km². O seu ponto mais elevado situa-se na Serra da Lagoa, a 556 metros de altitude. O mais baixo fica ao nível das águas do Douro. A natureza delimitou este espaço. O Douro e o Tâmega estabelecem a fronteira a sul e a nascente. A comiada da Serra de Santo Antoninho e o Sousa formam o limite a poente. Esta demarcação natural foi determinante para a formação da sua identidade. A presença humana neste território tem raízes profundas, atestada por diversas marcas na paisagem, remontando as mais antigas ao megalitismo. De um apreciável conjunto de necrópoles, destaca-se o Dolmen da Portela, em Santa Marta, classificado como Monumento Nacional desde 1910. O Menir de Luzim merece também particular referência, constituindo um importante marco na paisagem. Na sua envolvente, podem ainda observar-se as gravuras rupestres conhecidas como Pegadinhas de São Gonçalo. Mais adiante, em Lumar, destaca-se um outro conjunto de arte rupestre. O Castro de Monte Mozinho destaca-se do conjunto dos povoados fortificados existentes em Penafiel. Declarada imóvel de interesse público em 1948, a Cidade Morta, como é conhecido, ocupa uma área superior a 20 hectares. As primeiras escavações arqueológicas do Castro tiveram início em 1943, sendo interrompidas poucos anos depois. Só a partir de 1974, as escavações são retomadas de forma sistemática, mantendo-se até aos nossos dias. O Castro caracterizava-se por um conjunto de muralhas concêntricas que envolvem núcleos de casas-pátio com construções circulares em pedra. Estas casas prolongam-se em vestíbulos e anexos de planta variável e organizam-se em torno de um pátio central. Os núcleos familiares são murados e integram vários edifícios com espaços destinados à habitação, ao trabalho, ao armazenamento e à criação de animais. O povoado sofreu várias alterações urbanísticas ao longo do tempo, adotando os padrões da romanidade. A partir do final do século II d.C., assiste-se a um novo tipo de ocupação que privilegia o assentamento das populações nas terras de cotas baixas, nomeadamente nos vales mais férteis e propícios à exploração agrícola. Exemplo desses povoados abertos é o sítio romano da Bolsa do Ouro, em Boelho. Ali implantam-se dois edifícios habitacionais, a meia encosta voltada ao Tâmega, numa zona de microclima com características excepcionais para a exploração dos recursos agrícolas, florestais e fluviais. Após o desmembramento do Império Romano, deu-se a formação do reino visigótico, que se manteve até às invasões islâmicas iniciadas no século VIII. Com o início do processo da Reconquista, impôs-se a reorganização do espaço sob domínio cristão. É neste contexto que surge o território Anésia. A sua referência mais antiga remonta ao ano de 875. O território de Anésia integrava uma ampla área a norte e a sul do Rio Douro, onde atualmente se encontram os concelhos de Marco de Canaveses, Penafiel, Paredes, Castelo de Paiva e parte de Aroca e de Sinfãs. Estava a sua sede num reduto militar situado no alto de um pequeno esporão da freguesia de Eja, onde hoje se ergue a Capela da Senhora da Cividade. Dali se alcançava um amplo domínio sobre o território envolvente, defendendo a fronteira agora colocada no curso do Douro. No século XI, com Fernando Magno, rei de Leão e Castela, a fronteira entre cristãos e muçulmanos é levada até à linha do Mondego. A reorganização política e administrativa leva à criação de outros domínios, as terras
encabeçadas por uma estrutura militar, o castelo Cabeça de Terra, eram governadas por um nobre. A sede da terra de Penafiel de Canas, ou de Sousa, situava-se num monte da atual freguesia de Oldrões, conhecido como Alto do Castelo. Nos séculos XI e XII, a nobreza local, os infanções ou terratenentes, em quem o monarca delegava o governo das terras, tornaram-se cada vez mais poderosos. Neste contexto, verifica-se o crescimento da influência dos senhores de Ribadouro na terra de Penafiel. A Casa de Ribadouro está intimamente ligada à instituição do mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa, que já existia no ano de 994. Fundado por Trutezendo Galindes, o mosteiro familiar misto adota a regra beneditina a partir do século XI. Através de doações e testamentos, os Ribadouro contribuíram decisivamente para o seu engrandecimento. Prova-o o facto de um dos seus mais notáveis membros, Egas Muniz, ter escolhido a igreja do mosteiro para aí ser sepultado. A sua arca tumular, ornamentada em 2 momentos artísticos diferentes, constitui um exemplar único do género pelos relevos narrativos que ostenta. Merece igualmente referência o mosteiro de São Miguel de Bostelo, fundado antes de 1065. Apesar da sua ação ter sido muito condicionada pela vizinhança dos poderosos mosteiros de Paço de Sousa e Sete, foi também uma importante instituição monástica da região. Eminentemente senhorial, o sistema das terras entrou em declínio na primeira metade do século XIII, acabando por se esgotar nos reinados de Afonso III e Dom Dinis. O poder governativo foi sendo substituído por juízes e meirinhos no âmbito do novo sistema centralizador dos julgados. No caso de Penafiel, o julgado coincide naturalmente com a terra, o que confirma o reconhecimento da existência de uma identidade própria deste território por parte do poder central. Em 1384, Dom João I doou o julgado de Penafiel de Sousa aos homens bons e conselho da cidade do Porto. Esta jurisdição, que se manteve até ao final do século XVIII, incluía o poder de nomear um ouvidor para o julgado de Penafiel e outro para o lugar de Arrifana. Aos poucos, o lugar de Arrifana de Sousa vai assumindo um papel predominante no território. Anteriormente estabelecidas em Oldrões, no castelo de Penafiel, as justiças do julgado encontravam-se já sediadas em Arrifana ainda antes do século XVII. Tal facto deve-se em parte à posição estratégica que o lugar ocupava no eixo viário regional. Por aqui seguia, e ainda passa, a estrada que vinha do Porto em direção ao Douro e atrás dos montes. Esta via é ainda reconhecível no troço da Costeira e da Ponte de Cepeta à Quinta da Aveleda. Na malha urbana que foi sendo construída ao seu correr, a estrada transformou-se nas atuais Rua Direita, Rua do Carmo, Rua do Paço e Rua Alfredo Pereira. A ascensão de Rifana fez com que para aí se deslocasse a sede da paróquia em meados do século XVI. A partir dessa época, a freguesia adotou a designação de São Martinho de Arrifana de Sousa. A partir de 1608, a afirmação de Arrifana é reforçada pela possibilidade de eleger as suas próprias justiças, que o Porto se limitava a confirmar. No primeiro quartel do século XVIII, os cidadãos de Arrifana procuraram acabar com a sua dependência face ao Porto. Em 1723, solicitaram a Dom João V que o lugar fosse elevado à condição de vila, com juiz e câmara próprios. A cidade do Porto pressionou a coroa e conseguiu que esta decisão ficasse adiada até março de 1741, altura em que Arrifana foi definitivamente elevada à categoria de vila. O seu termo era, no entanto, muito pequeno, abrangendo apenas a freguesia de Arrifana e parte da vizinha Santiago de Subarrifana. A nova vila procura expandir-se, mas depara-se mais uma vez com a resistência da cidade do Porto. A conjuntura pombalina vai revelar-se propícia à mudança. Querendo desmembrar o Bispado do Porto,
D. José I escolheu a Rifana de Sousa para centro de uma das 4 comarcas eclesiásticas que o compunham. Conferiu-lhe, por isso, o Estatuto de Cidade a 3 de março de 1770 e impôs-lhe o nome de Penafiel, designação da medieva terra. O título de cidade significou a atribuição de um novo termo, muito maior, já bastante semelhante ao atual concelho. Penafiel passou também a ser sede de uma nova comarca que agregou os concelhos de União, Santa Cruz de Ribatâmega, Gouveia e Gestaçô, mais a honra de Vila Caís e as vilas de Canaveses e Tuias, que antes pertenciam à comarca de Guimarães. A diocese de Penafiel abrangia 102 freguesias e vinha até às portas da cidade do Porto, incluindo Campanhã, situação que o Bispado do Porto tudo fez para reverter. Facto consumado em 1778, com a subida ao trono de Dona Maria I. A diocese de Penafiel é extinta, tendo Frei Inácio de São Caetano, primeiro e único bispo de Penafiel, renunciado voluntariamente. A cidade de Penafiel assim permaneceu até ao liberalismo. Nesta época, foi melhorada com a abertura de novas ruas, parques e jardins públicos, modernizando-se no âmbito de um novo espírito progressista. A par da extinção dos senhorios e das ordens religiosas, entre 1834 e 1855, o desenho político-administrativo do concelho de Penafiel foi sofrendo alterações até estabilizar na sua atual delimitação. Paralelamente e ao longo de todo o século XIX, várias foram as freguesias do concelho que se extinguiram, fundiram ou separaram umas das outras. A freguesia mais recente, Rio Mau, foi criada em 1984, ficando assim o município finalmente dividido em 38 freguesias.